Ele acreditava que dinheiro podia comprar qualquer coisa. Ao longo da vida, tinha comprado conforto, poder, silêncio, respeito e até perdão. Quando seus filhos adoeceram, fez o que sempre fez diante de qualquer problema: abriu a carteira. Pagou fortunas. Voou para outros países. Consultou médicos cujos nomes apareciam em revistas internacionais. Especialistas que cobravam mais por uma consulta do que muitas famílias ganhavam em um ano inteiro. Nenhum deles encontrou a resposta. E, a cada mês que passava, os meninos pioravam. O que ninguém sabia, ou ninguém quis ver, era que a verdade não estava escondida em exames raros, nem em máquinas sofisticadas, nem em diagnósticos com nomes difíceis. A verdade estava ali, todos os dias, diante dos olhos de todos. E foi justamente a pessoa que quase não foi contratada quem a enxergou primeiro. Naquela manhã, o portão de ferro da mansão se abriu lentamente, revelando uma casa imponente, silenciosa demais para um lugar onde duas crianças deveriam correr e rir. A babá atravessou o jardim com passos contidos, segurando a bolsa contra o corpo como se precisasse se lembrar de quem era. Não vestia roupas caras, não tinha sobrenome importante, não trazia diplomas pendurados em molduras douradas. Trazia apenas anos de trabalho, atenção aos detalhes e um tipo de sensibilidade que não se aprende em universidade alguma. Ela ainda não sabia, mas aquele seria o lugar onde tudo mudaria. Para os filhos do milionário. Para o pai desesperado. E para ela mesma. Dentro da casa, o ar parecia pesado. Havia um silêncio estranho, quase opressor, quebrado apenas pelo som distante de passos e pelo zumbido constante de aparelhos que funcionavam sem parar. O milionário aguardava no escritório, cercado por relatórios médicos, pastas grossas, exames repetidos, todos com a mesma conclusão vaga e frustrante: inconclusivo. Ele já tinha perdido a esperança nos médicos, mas não admitia isso em voz alta. Continuava pagando, continuava buscando, continuava fingindo que ainda tinha controle da situação. O que ele não imaginava era que, enquanto tentava resolver tudo com dinheiro, algo muito mais simples, e muito mais perigoso, estava sendo ignorado. Quando a babá entrou na casa, não sentiu apenas o peso do luxo. Sentiu algo errado. Não sabia explicar, não sabia nomear, mas sentiu. Um desconforto leve, quase invisível, o mesmo tipo de sensação que aprenderá a respeitar depois de anos cuidando de crianças doentes. Aquela intuição silenciosa que costuma ser descartada por quem acredita apenas em números e laudos. Ela ainda não tinha visto os meninos. Ainda não tinha ouvido toda a história. Ainda não tinha feito nenhuma pergunta. Mas, sem perceber, já estava prestes a enxergar aquilo que médicos renomados, pagos a peso de ouro, tinham deixado passar. E aquela descoberta não apenas salvaria vidas. Ela exporia uma verdade incômoda. Às vezes, o maior erro não é a falta de dinheiro, mas o excesso de certezas. O escritório onde o milionário aguardava parecia mais um centro de guerra do que um espaço de trabalho. A mesa larga de madeira escura estava coberta por pastas médicas abertas, exames repetidos, anotações feitas às pressas, números sublinhados, nomes de hospitais estrangeiros riscados e reescritos. Cada papel ali era uma tentativa fracassada de encontrar uma resposta. Cada pasta representava uma esperança que tinha nascido forte e morrido rápido demais. O homem levantou os olhos quando a babá entrou. Tinha o rosto cansado, marcado por noites sem dormir e por um tipo de medo que dinheiro nenhum conseguia afastar. Era jovem demais para parecer tão velho, mas o desespero costuma envelhecer rápido quem convive com ele diariamente. Ele a observou por alguns segundos em silêncio, como se estivesse avaliando mais do que currículo ou experiência. Havia ali um cansaço profundo, misturado com uma desconfiança automática. Nos últimos meses, tinha aprendido a não criar expectativas. Ela se apresentou com voz calma, sem tentar impressionar. Falou de sua experiência com crianças, de anos cuidando de pequenos que exigiam atenção constante, de situações em que o menor detalhe fazia diferença entre uma noite tranquila e uma madrugada de emergência. Não exagerou, não romantizou nada. Falou como quem sabe exatamente o peso do que carrega. O milionário escutava, mas sua mente parecia distante. Ele já tinha ouvido discursos parecidos antes. Já tinha contratado profissionais com currículos impecáveis, referências internacionais, cursos caríssimos. Nenhum deles tinha conseguido impedir que seus filhos definhassem diante de seus olhos. Ainda assim, havia algo naquela mulher que o fazia prestar atenção. Talvez fosse a forma como ela não desviava o olhar. Talvez fosse a ausência de promessas milagrosas. Quando ele finalmente começou a falar, sua voz saiu mais baixa do que pretendia.
Contou sobre os filhos, sobre como tudo tinha começado de forma quase imperceptível. Um cansaço fora do comum. Uma dor aqui, outra ali. Dificuldade de concentração. Falta de apetite. No início, os médicos disseram que não era nada grave. Depois, disseram que poderia ser algo passageiro. Mais tarde, começaram a usar palavras longas, hipóteses vagas, explicações que não levavam a lugar nenhum. Ele falou sobre viagens, exames invasivos, especialistas famosos. Falou sobre cifras que nunca tinha imaginado gastar com algo que não fosse investimento ou negócio. Falou sobre a sensação humilhante de perceber que, pela primeira vez, dinheiro não resolvia nada. Enquanto falava, os olhos dele fugiam para as pastas sobre a mesa, como se cada uma delas o acusasse de fracasso. A babá escutou sem interromper. Não fez perguntas naquele momento. Limitou-se a absorver cada detalhe, cada pausa, cada palavra escolhida com cuidado. Notou o jeito como ele se referia aos filhos, sempre no presente, mesmo quando falava de momentos em que parecia temer perdê-los. Notou também o que ele não dizia, o medo constante, a culpa silenciosa, a sensação de impotência que tentava esconder atrás de decisões firmes. Quando ele terminou, houve um silêncio pesado no ar. O tipo de silêncio que não pede consolo, apenas compreensão. Foi então que ele se levantou e pediu que ela o acompanhasse até o quarto das crianças. Subiram uma escada longa, decorada com fotografias antigas. A babá reparou que, nas fotos mais recentes, os sorrisos das crianças pareciam menos vivos, mais cansados. Em algumas, mal conseguiam ficar em pé sem apoio. O quarto era grande demais para dois meninos tão pequenos. Havia brinquedos espalhados, mas intocados. Camas alinhadas, lençóis claros, cortinas sempre fechadas. O ar estava frio, mesmo fora de época. Os aparelhos funcionavam o tempo todo, mantendo tudo limpo, controlado, estéril. Talvez até demais. Os meninos estavam deitados. Magros, pálidos, com olheiras que não combinavam com a idade. Um deles dormia profundamente. O outro mantinha os olhos abertos, mas sem brilho, como se estivesse sempre lutando contra um cansaço que não passava. A babá se aproximou devagar, sem invadir, sem tocar. Apenas observou. Foi ali, naquele primeiro contato silencioso, que algo dentro dela se confirmou. Não era um diagnóstico. Não era uma conclusão. Era apenas uma sensação persistente de que algo naquela história não estava sendo contado corretamente. Algo simples demais para aparecer em exames complexos. Algo constante demais para ser coincidência. Ela não disse nada. Ainda não. Sabia que não era o momento. Sabia que perguntas feitas cedo demais costumam ser ignoradas. Mas, enquanto o pai observava os filhos com um olhar quebrado, ela já começava a montar, peça por peça, um quebra-cabeça invisível. E sem perceber, o milionário tinha acabado de permitir que a única pessoa disposta a realmente observar seus filhos entrasse em suas vidas. A primeira noite na mansão foi silenciosa demais para alguém acostumada a casas cheias de vozes infantis. A babá deitou-se na cama simples do quarto que lhe fora destinado, mas demorou a pegar no sono. Havia algo naquele lugar que não combinava com a ideia de um lar. Tudo era limpo, organizado, caro. Ainda assim, parecia faltar ar. Não no sentido literal, mas naquele desconforto difícil de explicar, como se as paredes guardassem uma tensão constante. Antes de dormir, ela voltou ao quarto dos meninos para uma última checagem. O mais frágil dormia inquieto, respirando com esforço leve, quase imperceptível. O outro mantinha os olhos abertos, encarando o teto, como se estivesse esperando algo acontecer. Quando ela se aproximou, ele virou o rosto devagar e a observou com curiosidade silenciosa. Não sorriu. Também não demonstrou medo. Apenas olhou, como quem já tinha visto adultos demais entrarem e saírem sem conseguir ajudar. Ela falou pouco. Disse seu nome. Disse que estaria ali. Nada mais. Crianças doentes aprendem cedo a desconfiar de promessas grandes demais. Ela sabia disso. Na manhã seguinte, acordou antes de todos. O hábito vinha de anos em casas onde o dia começava cedo, sem aviso. Caminhou pela mansão ainda escura, sentindo o piso frio sob os pés. Reparou no cheiro quase imperceptível no ar, algo químico, limpo demais, que lembrava ambientes hospitalares. Não era forte, mas era constante. Anotou mentalmente. Observação simples. Sem julgamento. Quando os meninos acordaram, a diferença entre eles ficou ainda mais clara. Um tentava sentar-se, mas logo desistia, vencido pelo cansaço. O outro demorava a responder,
como se cada movimento exigisse um esforço enorme. Ela os ajudou a levantar, a tomar água, a se acomodar na cama novamente. Notou que as queixas eram sempre mais intensas naquele momento do dia. Dores, tontura, fraqueza. Tudo parecia pior pela manhã. O milionário apareceu pouco depois, ainda vestindo roupas de dormir, com o rosto marcado pela preocupação. Perguntou como tinham passado a noite. Ela respondeu com honestidade, sem suavizar nem dramatizar. Ele assentiu, acostumado àquela rotina de pequenas más notícias. Horas depois, o médico responsável chegou para a visita diária. Entrou no quarto com segurança excessiva, carregando instrumentos e uma expressão que misturava autoridade e impaciência. Cumprimentou o pai rapidamente e mal lançou um olhar para Babá. Começou o exame com gestos automáticos, repetidos, como alguém que já fazia aquilo há tempo demais sem resultados novos. Ela observava em silêncio. Reparava na forma como o médico falava sobre as crianças, sempre no tom técnico, distante. Reparava também em como os meninos se encolhiam levemente quando ele se aproximava, não por medo, mas por cansaço. Aquilo não parecia uma consulta, parecia um ritual vazio. Em determinado momento, o médico comentou que os exames mais recentes continuavam inconclusivos. Falou em fatores emocionais, em possíveis respostas psicossomáticas ao trauma. O pai escutava, tenso, mas sem contestar. Já tinha ouvido aquilo antes. Muitas vezes. A babá não interferiu. Sabia que questionar naquele instante seria inútil. Ainda assim, algo naquela explicação não se encaixava. Crianças podiam manifestar sofrimento emocional de várias formas, mas aquilo parecia contínuo demais, físico demais, progressivo demais. Havia um padrão ali que não combinava com a teoria apresentada. Quando o médico foi embora, o quarto voltou ao silêncio pesado de sempre. O pai se afastou para resolver assuntos de trabalho, deixando os filhos sob os cuidados dela. Foi então que ela começou a observar com mais atenção. Não apenas as crianças, mas o ambiente. As janelas sempre fechadas. O ar-condicionado funcionando sem pausa. A ausência quase total de ar fresco. O cheiro constante, ainda que leve. Ao longo do dia, percebeu algo curioso. Quando os meninos eram levados ao jardim, mesmo que por poucos minutos, pareciam um pouco melhores. Não curados, não animados, mas menos abatidos. A respiração ficava mais regular. As queixas diminuíam. Bastava voltarem ao quarto para o cansaço reaparecer com força. Era cedo demais para conclusões. Ela sabia disso. Mas não era cedo demais para prestar atenção. Enquanto o milionário confiava em laudos e cifras, ela confiava em algo mais simples, padrões. E os padrões começavam a se repetir com precisão inquietante. Naquela noite, enquanto organizava o quarto antes de dormir, ela parou por um instante no centro do ambiente. Respirou fundo. Sentiu novamente aquele cheiro limpo demais. Aquilo não parecia normal para um quarto infantil. Não parecia saudável. Ainda não havia certeza. Ainda não havia prova. Apenas uma sensação persistente de que a resposta não estava longe. Estava ali, misturada ao cotidiano, invisível para quem procurava apenas onde estava acostumado a procurar. E, silenciosamente, a babá decidiu que não iria ignorar aquilo. Mesmo que ninguém mais quisesse ver. Está tudo ok para continuar? Nos dias seguintes, a rotina da casa se revelou repetitiva, quase mecânica. Horários rígidos, medicamentos alinhados, visitas médicas pontuais, silêncio constante. Tudo funcionava como um sistema perfeitamente organizado para manter as aparências. Ainda assim, nada parecia realmente funcionar para salvar aquelas crianças. A babá passou a entender rapidamente que aquela mansão era mais do que um lugar de luxo. Era um espaço onde o controle substituía o cuidado e onde o excesso de zelo talvez estivesse causando mais danos do que proteção. Ela começou a registrar mentalmente cada pequeno detalhe. O horário em que os sintomas se intensificavam. As reações diferentes de cada menino. O comportamento do corpo deles diante de mudanças mínimas. Percebeu que, sempre que o quarto era limpo pela manhã, os meninos ficavam mais apáticos nas horas seguintes. Não era imediato, mas gradual. Um cansaço que se instalava sem aviso, como se drenasse lentamente a energia que ainda tinham. Certa manhã, enquanto ajudava um dos meninos a se sentar, sentiu uma tontura leve. Foi rápida, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-la prestar atenção. Não era algo comum para ela. Abriu discretamente uma das cortinas, deixando entrar um pouco de luz e ar. O efeito pareceu imediato. O menino respirou fundo,
como se algo tivesse se aliviado no peito. Ela fechou a cortina logo depois, consciente de que aquilo não era permitido sem autorização, mas a observação ficou marcada. O milionário continuava gastando dinheiro. Novos especialistas eram chamados. Novas hipóteses surgiam e morriam no mesmo dia. A cada visita médica, o discurso era semelhante: exames normais, suspeitas vagas, nenhuma resposta concreta. A frustração do pai crescia, mas ele ainda acreditava que a solução viria de fora. De alguém com mais títulos, mais renome, mais prestígio. Enquanto isso, a babá passava cada vez mais tempo com as crianças. Conversava pouco, observava muito. Um dos meninos começou a confiar nela de maneira silenciosa. Não falava muito, mas aceitava sua presença. O outro demonstrava mais resistência, mais irritação, como se o corpo estivesse sempre em estado de alerta. Ambos pareciam carregar um peso que não combinava com a idade. Em uma das tardes, ao levar os meninos para o jardim, notou novamente a diferença. Bastaram poucos minutos ao ar livre para que um deles pedisse água com mais disposição, para que o outro tentasse levantar-se sem ajuda. Nada duradouro, mas suficiente para reforçar o padrão. Ela observava sem comemorar. Aprenderá cedo que falsas esperanças machucam mais do que a ausência delas. O médico responsável não gostava de perguntas. Sempre que ela tentava comentar algo sobre o ambiente, ele desviava o assunto. Reforçava que o problema estava nos corpos das crianças, não na casa. Falava com firmeza, com autoridade, como quem não admite dúvidas. O pai escutava, cansado demais para discutir, preso à necessidade de confiar em alguém. A babá, por sua vez, começou a sentir o peso de ser ignorada. Sabia que sua posição não lhe dava espaço para questionamentos. Era apenas a babá. Ainda assim, não conseguia fingir que não via o que via. Algo naquela casa estava errado. Algo constante, invisível, presente em cada canto. Numa noite, ao arrumar o quarto depois que os meninos adormeceram, percebeu que o cheiro estava mais forte do que o normal. Não era desagradável, mas insistente. Um odor químico, limpo demais, que lembrava ambientes hospitalares fechados. Aproximou-se da porta, respirou fundo, depois saiu para o corredor. O ar ali parecia diferente. Mais leve. Foi nesse momento que entendeu que o problema não se manifestava apenas nos corpos das crianças. Estava no espaço em que elas viviam. E se isso fosse verdade, então todo o dinheiro gasto até ali tinha sido inútil. Porque ninguém estava procurando no lugar certo. A partir daquela noite, a babá decidiu que precisava ir além da observação passiva. Precisava entender exatamente o que fazia aquele ambiente parecer tão perfeito, ao mesmo tempo, tão nocivo. Sabia que estava entrando em terreno perigoso. Questionar significava arriscar o emprego. Significava enfrentar médicos, funcionários antigos, talvez até o próprio pai. Mas, olhando para aquelas crianças frágeis dormindo em camas grandes demais, entendeu que havia riscos maiores do que perder um trabalho. E se estivesse certa, não fazer nada seria imperdoável. Foi ali, naquele silêncio noturno, que a investigação começou de verdade. Na manhã seguinte, a babá acordou com a sensação de que não poderia mais ignorar o que vinha percebendo. Não era ansiedade, nem medo. Era responsabilidade. Havia aprendido, ao longo dos anos, que quando algo parecia errado repetidas vezes, não era coincidência. Era um aviso. E avisos ignorados costumam cobrar um preço alto. Assim que a equipe de limpeza terminou o serviço no andar das crianças, ela entrou discretamente no quarto. O cheiro estava mais intenso naquele dia. Ainda assim, ninguém parecia notar. Para quem vivia ali todos os dias, talvez já tivesse se tornado invisível. Ela se aproximou das camas e observou os meninos. Ambos estavam mais abatidos do que no dia anterior. Um deles reclamava de dor de cabeça, o outro mal conseguia manter os olhos abertos. Enquanto os ajudava a se acomodar, reparou nas superfícies recém-limpas. Tudo brilhava demais. Não havia poeira, não havia marcas, não havia nada fora do lugar. Aquilo, que deveria ser sinal de cuidado, começava a parecer excesso. Um zelo que ultrapassava o limite do saudável. Durante o café da manhã, um dos meninos recusou comida. Disse que estava enjoado. A babá sugeriu levá-los até o jardim novamente. O pai hesitou, lembrando-se das orientações médicas sobre manter os meninos em ambientes controlados. Ainda assim, concordou. Qualquer coisa que pudesse aliviar, mesmo que por pouco tempo, parecia válida. No jardim, o efeito se repetiu. Lentamente, quase de forma imperceptível,
os meninos pareceram respirar melhor. O mais frágil chegou a apoiar os pés no chão por alguns minutos sem reclamar. Não era uma melhora milagrosa, mas era consistente demais para ser ignorada. A babá observava tudo com atenção. Não falava, não comemorava, não criava expectativas. Apenas confirmava, mais uma vez, o padrão. Quando voltaram para dentro da casa, o cansaço retornou como uma onda. Em menos de meia hora, os dois já estavam deitados novamente. Foi então que ela decidiu explorar a casa com mais atenção. Não por curiosidade, mas por necessidade. Enquanto os meninos descansavam e o pai resolvia assuntos no escritório, ela percorreu corredores, salas, áreas menos frequentadas. Reparou que o sistema de ventilação funcionava constantemente, reciclando o mesmo ar. As janelas raramente eram abertas. Tudo parecia pensado para manter o ambiente fechado, isolado do mundo exterior. Ao chegar ao andar inferior, encontrou uma porta que dava acesso a um espaço pouco usado. Um depósito. Ali estavam armazenados diversos produtos de limpeza, todos organizados, rotulados, alinhados. Frascos grandes, profissionais, diferentes daqueles usados em casas comuns. Ela pegou um deles nas mãos e leu o rótulo com atenção. Não reconheceu a maioria dos nomes químicos, mas sentiu um leve aperto no peito ao perceber que se tratava de um desinfetante industrial. Não era um produto comum. Era forte. Forte demais para um ambiente doméstico, ainda mais para quartos infantis fechados. Ela colocou o frasco de volta no lugar, com cuidado, como se estivesse lidando com algo perigoso. Não tinha certeza de nada ainda, mas aquele detalhe não podia ser ignorado. Quando saiu do depósito, encontrou uma das funcionárias mais antigas da casa no corredor. A mulher a observou com certa desconfiança, como quem percebe que algo está sendo questionado. A babá explicou que estava apenas tentando se localizar. A resposta pareceu aceita, mas o clima ficou pesado. Naquela noite, deitada em sua cama, a babá não conseguiu dormir. Pensava nos produtos, no cheiro constante, no ar fechado, nos sintomas que pioravam pela manhã. Tudo começava a se conectar. Ainda faltava prova. Ainda faltava confirmação. Mas, dentro dela, a certeza crescia. A verdade não estava nos corpos das crianças. Estava no ambiente que deveria protegê-las. No silêncio do quarto, ela entendeu que o próximo passo exigiria coragem. Não bastava observar. Não bastava desconfiar. Em algum momento, teria que falar. E quando falasse, enfrentaria resistência. Médicos, funcionários, talvez até o próprio pai. Mas também sabia de algo ainda mais forte. Se estivesse certa, cada minuto de silêncio poderia custar a vida de uma daquelas crianças. A decisão de falar não veio de forma impulsiva. Veio como todas as coisas importantes na vida dela, silenciosa, pesada, inevitável. A babá sabia que, a partir daquele ponto, não haveria como voltar atrás. Questionar significava se expor. Significava ser vista como inconveniente, insolente, talvez ingrata. Ainda assim, havia aprendido que o preço do silêncio quase sempre era maior do que o preço da coragem. Naquela manhã, um dos meninos acordou pior do que nos dias anteriores. Tremia levemente, reclamava de tontura e mal conseguia sustentar a cabeça erguida. O pai, visivelmente abalado, chamou o médico com urgência. Quando ele chegou, entrou no quarto com a mesma segurança de sempre, examinou rapidamente, fez perguntas protocolares e concluiu que se tratava de mais um episódio do quadro indefinido que já vinha acompanhando. A babá observava em silêncio, mas algo dentro dela se rompia. Aquela criança não estava apenas cansada. Não estava apenas triste. O corpo reagia como se estivesse sendo atacado continuamente. Quando o médico comentou, mais uma vez, que talvez fosse uma resposta emocional prolongada, ela sentiu que não podia mais esperar. Falou com cuidado. Sem acusação. Sem tom de confronto. Comentou que vinha percebendo um padrão nos sintomas. Disse que pioravam sempre após a noite, que melhoravam um pouco quando os meninos ficavam ao ar livre. Mencionou o cheiro constante no quarto, o ar fechado, os produtos de limpeza usados com frequência. Nada além de observações. Nada além de fatos. O médico a interrompeu antes que ela terminasse. Disse que aquilo já tinha sido considerado. Que a casa era segura. Que não havia indícios de contaminação. Falou com firmeza, com impaciência, como quem encerra um assunto que considera irrelevante. O pai ouviu em silêncio, dividido entre o respeito à autoridade médica e o desespero de quem já não sabia mais em quem confiar. Depois que o médico saiu, o clima na casa mudou.
A babá sentiu olhares diferentes. Não hostis, mas atentos. Como se sua presença tivesse deixado de ser invisível. Sabia que tinha ultrapassado uma linha. Ainda assim, ao entrar novamente no quarto das crianças, sentiu que não teria conseguido agir de outra forma. Naquela tarde, enquanto um dos meninos dormia e o outro descansava em silêncio, ela abriu discretamente uma das janelas, apenas alguns centímetros. O ar entrou devagar, trazendo consigo um cheiro diferente, vivo. O menino que estava acordado respirou fundo, quase sem perceber. Pouco tempo depois, pediu água com mais disposição. Pequenas mudanças. Suficientes para confirmar o que ela já temia. Quando o pai percebeu a janela entreaberta, perguntou o motivo. Ela respondeu com honestidade. Disse que queria testar algo simples. Ele não reagiu mal, mas também não demonstrou convicção. Estava cansado demais para brigar, confuso demais para acreditar plenamente. Naquela noite, a babá entendeu que não bastava alertar. Precisava provar. Precisava encontrar algo concreto, algo que não pudesse ser descartado como intuição ou coincidência. Sabia que, se falhasse, perderia o emprego. Sabia que poderia ser vista como irresponsável. Mesmo assim, decidiu seguir adiante. Enquanto a casa adormecia, ela voltou ao depósito de produtos de limpeza. Pegou novamente o frasco que tinha chamado sua atenção dias antes. Leu o rótulo com mais cuidado. Anotou mentalmente o nome da substância principal. Não sabia exatamente o que aquilo significava ainda, mas reconhecia o perigo de algo tão forte ser usado em ambientes fechados. Ao devolver o frasco ao lugar, sentiu um arrepio. Não era medo. Era a confirmação de que estava mexendo em algo grande demais para ser ignorado. Algo que, se confirmado, mudaria tudo. Não apenas a vida daquelas crianças, mas a estrutura inteira daquela casa. Naquele momento, ela fez um pacto silencioso consigo mesma. Não recuaria. Não importava quem duvidasse. Não importava quem se incomodasse. Se existia a mínima chance de que aquela casa estivesse adoecendo aquelas crianças, ela iria até o fim para provar. Mesmo que isso custasse tudo o que tinha. A partir daquela noite, a casa deixou de ser apenas um local de trabalho. Tornou-se um campo minado. A babá sentia isso nos olhares mais longos, nas pausas estranhas nas conversas, na forma como alguns funcionários pareciam medir cada passo que ela dava. Nada explícito, nada declarado. Apenas a sensação constante de que qualquer movimento fora do esperado poderia ter consequências. Ela passou a agir com ainda mais cautela. Continuou cuidando das crianças com a mesma dedicação, mantendo a rotina, evitando comentários desnecessários. Por dentro, porém, sua mente trabalhava sem descanso. Pesquisava silenciosamente, conectava lembranças antigas de outros empregos, de hospitais onde havia passado, de treinamentos esquecidos que agora ganhavam um novo sentido. Em uma dessas lembranças, algo começou a se destacar com clareza inquietante. Anos antes, quando trabalhara como auxiliar em um hospital, tinha visto funcionários adoecerem após longos períodos em ambientes esterilizados com produtos muito específicos. Não eram doenças imediatas. Eram sintomas vagos, persistentes. Cansaço extremo. Tontura. Dores musculares. Problemas neurológicos. Na época, ninguém ligara uma coisa à outra. Só muito tempo depois aquele produto fora substituído. A conexão fez seu estômago se contrair. Ela não queria acreditar que algo tão simples pudesse estar por trás de tanto sofrimento. Ainda assim, cada detalhe reforçava essa possibilidade. O excesso de limpeza. O ar reciclado. As janelas fechadas. As crianças pequenas, mais sensíveis, expostas continuamente. Naquela manhã, enquanto ajudava os meninos a se arrumarem, um deles teve um episódio mais grave. As mãos tremiam de forma visível, a respiração ficou curta, o olhar perdido. Ela chamou o pai imediatamente. O medo tomou conta do quarto. Pela primeira vez desde que chegará àquela casa, o desespero rompeu a aparência de controle do milionário. O médico foi chamado às pressas. Chegou irritado, como se aquele agravamento fosse um incômodo na agenda, não um sinal de alerta. Examinou rapidamente, ajustou medicações, sugeriu novos exames. Nenhuma explicação. Nenhuma causa. Apenas mais procedimentos. A babá sentiu o peso da urgência. Aquilo não era mais apenas um padrão preocupante. Era uma escalada perigosa. Quando o médico se afastou para falar ao telefone, ela se aproximou do pai. Falou baixo, com cuidado. Disse que precisava tentar algo diferente.
Que talvez fosse necessário afastar as crianças da casa, nem que fosse por poucos dias. Apenas para observar. O pai hesitou. Aquela ideia parecia absurda depois de tudo que já tinham feito. Ainda assim, a exaustão nos olhos dele denunciava que já não confiava cegamente em nada. Prometeu pensar. Não concordou. Não recusou. Apenas pediu tempo. Naquela noite, um dos meninos teve uma crise mais intensa. O corpo rígido, os olhos perdidos, o silêncio quebrado apenas pela respiração irregular. A babá agiu por instinto, mantendo-o seguro, falando com ele em voz baixa enquanto a ajuda chegava. O pai observava, paralisado, sentindo que estava perdendo o controle da única coisa que realmente importava. Quando tudo se acalmou, a casa ficou mergulhada em um silêncio diferente. Um silêncio de medo real. Não havia mais espaço para teorias vagas ou explicações genéricas. Algo estava acontecendo. Algo sério. Sozinha em seu quarto, a babá sentou-se na cama e respirou fundo. Sabia que tinha chegado ao ponto sem retorno. Se continuasse calada, seria cúmplice. Se falasse, enfrentaria uma estrutura inteira construída sobre certezas frágeis. Mesmo assim, não teve dúvidas. Amanhã, falaria novamente. Não como sugestão. Como alerta. Porque agora não se tratava apenas de observar padrões. Tratava-se de impedir que aquela casa se tornasse o último lugar onde aquelas crianças respirariam. A manhã seguinte amanheceu com um peso diferente. Não era apenas mais um dia difícil. Havia no ar a sensação de que algo decisivo estava prestes a acontecer. A babá sentiu isso antes mesmo de sair do quarto. Um pressentimento silencioso, o mesmo que aprenderá a respeitar depois de tantas experiências em casas onde o erro custava caro. Quando entrou no quarto das crianças, encontrou o pai sentado entre as duas camas, com o rosto abatido, os olhos vermelhos de quem não tinha dormido. Um dos meninos permanecia imóvel, encarando o teto, enquanto o outro respirava com dificuldade. Nenhum deles parecia realmente ali. Era como se estivessem presos em um cansaço que não lhes dava trégua. Ela se aproximou com cuidado e começou a falar, sem rodeios desta vez. Disse que precisava ser ouvida. Disse que não podia mais fingir que aquilo era apenas coincidência ou azar. Falou sobre o padrão que vinha observando desde o primeiro dia. As manhãs difíceis. A leve melhora ao ar livre. A piora imediata ao voltar para o quarto. O cheiro constante. O ar fechado. Os produtos de limpeza fortes demais para um ambiente onde crianças pequenas passavam quase todo o tempo. O pai escutava em silêncio. Não interrompeu. Não questionou. Apenas ouviu. Pela primeira vez, não havia impaciência em seu olhar. Havia medo. O tipo de medo que faz alguém considerar hipóteses que antes pareceriam absurdas. Ela falou sobre o depósito no andar inferior. Sobre o desinfetante industrial usado diariamente. Disse que aquele tipo de produto era comum em hospitais, mas perigoso em ambientes fechados, principalmente para crianças. Não afirmou que tinha certeza. Disse apenas que havia uma chance real de que aquilo estivesse intoxicando lentamente os meninos. O silêncio que se seguiu foi pesado. O pai passou a mão pelo rosto, repetindo o gesto que já se tornará automático. Disse que os médicos tinham descartado fatores ambientais. Disse que tudo tinha sido testado. Ela respondeu com calma. Disse que tinham testado o que estavam acostumados a testar. Não o que estava bem diante deles. Antes que ele pudesse responder, um dos meninos começou a tremer. Não foi uma crise completa, mas foi suficiente para congelar o quarto. A respiração ficou irregular. O corpo tenso. A babá agiu rápido, segurando-o com cuidado, falando com ele, mantendo-o seguro. O pai observava, impotente. Naquele instante, qualquer dúvida perdeu força. Não era mais uma conversa teórica. Era um alerta urgente. Quando a crise passou, o menino ficou exausto, quase sem forças para manter os olhos abertos. O pai se levantou de forma abrupta. Disse que precisava ligar para o médico imediatamente. Ela pediu que esperasse. Apenas alguns minutos. Falou então algo simples, quase óbvio. Disse que queria tirar as crianças daquela casa por alguns dias. Não para sempre. Não como solução definitiva. Apenas como teste. Um motel, uma casa alugada, qualquer lugar onde não houvesse aquele ambiente fechado, aquele excesso de produtos químicos. Se os meninos melhorassem, teriam uma resposta. Se não, poderiam voltar e continuar buscando outras causas. O pai hesitou. Aquela decisão ia contra tudo o que lhe tinham dito. Contra os médicos. Contra a lógica que sempre guiara sua vida. Ainda assim,
Algo dentro dele cedia. Talvez fosse o medo. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse a percepção tardia de que já tinham tentado tudo que parecia racional. Ele concordou. Não com convicção, mas com urgência. Disse que providenciaria tudo ainda naquele dia. Um lugar afastado, simples, longe daquela casa. A babá sentiu um misto de alívio e tensão. Sabia que aquele movimento mudaria tudo. Sabia também que, se estivesse errada, nada mais a protegeria. Quando o médico chegou e soube da decisão, reagiu com indignação. Falou em irresponsabilidade. Em risco. Em falta de embasamento. O pai ouviu, mas não recuou. Pela primeira vez, escolheu ouvir alguém que não tinha títulos nem prestígio. Escolheu ouvir quem estava ali todos os dias, vendo seus filhos definhar. Naquela tarde, enquanto as malas eram arrumadas às pressas, a babá entrou no quarto vazio por um momento. O cheiro ainda estava ali. Forte o suficiente para confirmar tudo o que vinha sentindo desde o início. Fechou os olhos por um instante, respirou fundo e fez uma promessa silenciosa. Se estivesse certa, jamais deixaria que aquelas crianças voltassem a adoecer daquele jeito. Se estivesse errada, aceitaria as consequências. O carro saiu da mansão pouco antes do anoitecer. As luzes ficaram para trás. Pela primeira vez em muito tempo, as crianças respirariam outro ar. E, sem que ninguém soubesse ainda, aquela simples mudança estava prestes a revelar uma verdade que dinheiro nenhum tinha conseguido comprar. A casa alugada ficava afastada da cidade, simples, silenciosa, cercada por árvores e ar aberto. Nada de mármore, nada de sistemas automatizados, nada de corredores longos e frios. Era um lugar comum, quase sem graça, mas foi ali que a mudança começou a acontecer. Não de forma milagrosa, não de um dia para o outro, mas de maneira clara o suficiente para não ser ignorada. Na primeira noite, os meninos dormiram mais do que vinham dormindo há semanas. O sono ainda era inquieto, mas menos interrompido. A respiração parecia mais profunda. Pela manhã, acordaram cansados, como sempre, mas sem as queixas imediatas que costumavam surgir ainda na cama. A babá percebeu isso antes de qualquer outra pessoa. Não disse nada. Apenas observou. Ao longo do dia, pequenas diferenças começaram a se acumular. Um dos meninos pediu comida espontaneamente. O outro conseguiu ficar sentado por mais tempo sem se deitar. Nenhum deles estava curado. Ainda havia fraqueza, ainda havia dor, mas algo estava diferente. Algo tinha mudado de direção. O pai observava tudo com atenção crescente. Tentava se convencer de que era cedo demais para conclusões. Que poderia ser coincidência. Que talvez fosse apenas o efeito psicológico de estar fora de casa. Ainda assim, não conseguia ignorar o fato de que, pela primeira vez em meses, não precisará chamar o médico em caráter de urgência. A babá continuava em silêncio. Sabia que, naquele momento, falar poderia parecer manipulação. Deixava que os fatos falassem por si. Sabia também que aquela melhora inicial traria resistência. Quando algo ameaça derrubar certezas antigas, a primeira reação costuma ser negar. No segundo dia, os meninos pediram para sair ao quintal. Caminharam devagar, mas caminharam. Sentaram-se na grama. Respiraram fundo. O sol tocava a pele deles de forma suave, sem pressa. O pai observava à distância, com os olhos marejados, como se estivesse vendo algo que já tinha aceitado perder. Naquela noite, o médico ligou. Queria saber como as crianças estavam. O pai respondeu com cautela. Disse que estavam estáveis. Não mencionou as pequenas melhoras. Não queria criar confronto ainda. O médico reforçou que o retorno à mansão deveria acontecer o quanto antes, para não comprometer os tratamentos. O pai concordou em tom neutro, mas algo dentro dele já não aceitava ordens com a mesma passividade. A babá, por sua vez, começou a organizar mentalmente tudo o que precisava ser feito caso a melhora continuasse. Sabia que apenas observar não bastaria. Precisariam de exames específicos. Precisariam de provas. Caso contrário, qualquer médico poderia descartar tudo como coincidência ou efeito placebo. No terceiro dia, um dos meninos acordou, pela primeira vez em muito tempo, pediu para brincar. Não correu, não pulou, mas pegou um brinquedo e ficou concentrado por alguns minutos. A babá sentiu um nó se formar na garganta. Aquilo não era normal para uma criança que vinha definhando. Aquilo era um sinal. O pai não conseguiu mais negar. Chamou-a para conversar. Perguntou diretamente se ela acreditava que a casa estava adoecendo seus filhos. Ela respondeu com honestidade.
Disse que acreditava que algo no ambiente estava causando ou agravando os sintomas. Disse que não sabia ainda o que, mas que os sinais eram claros demais para serem ignorados. O silêncio que se seguiu foi longo. O pai parecia lutar contra si mesmo. Contra o orgulho. Contra a ideia de que tinha gasto fortunas e ignorado algo simples. Contra o medo de descobrir que a ameaça estava dentro da própria casa. Por fim, tomou uma decisão. Disse que não voltariam para a mansão até terem respostas concretas. Disse que exigiria novos exames. Específicos. Direcionados. E que, se necessário, confrontaria o médico responsável. A babá sentiu o peso da responsabilidade se tornar real. A partir daquele momento, tudo dependia de provas. Se estivesse errada, teria causado uma ruptura irreversível. Se estivesse certa, teria salvado aquelas crianças de algo que ninguém quis ver. Enquanto a noite caía sobre a casa simples, o ar fresco entrava pelas janelas abertas. As crianças dormiam. O pai permanecia acordado. E a babá, sentada em silêncio, sabia que a próxima etapa seria a mais difícil de todas, provar a verdade. No quarto dia longe da mansão, a diferença já não podia mais ser explicada como coincidência. Os meninos ainda estavam fracos, ainda se cansavam com facilidade, mas algo fundamental tinha mudado. Os episódios mais intensos tinham cessado. As crises não se repetiam. O corpo deles, pela primeira vez em muito tempo, parecia ter parado de lutar contra algo invisível. O pai observava cada movimento com atenção quase dolorosa. Anotava mentalmente horários, reações, pequenas conquistas que antes pareciam impossíveis. Um sorriso tímido. Um pedido simples. Um momento de concentração. Eram detalhes mínimos, mas suficientes para desmontar meses de explicações médicas que nunca se confirmaram na prática. A babá sabia que aquele era o ponto mais perigoso da história. O momento em que a verdade começava a se desenhar, mas ainda não estava comprovada. O momento em que qualquer erro poderia colocar tudo a perder. Por isso, manteve a cautela. Não celebrou. Não fez afirmações definitivas. Apenas continuou observando, registrando, conectando. Naquela tarde, enquanto as crianças descansavam, ela sentou-se à mesa da cozinha com o pai. Pela primeira vez, falou de forma mais direta. Disse que já tinha visto algo parecido antes. Anos atrás, em um ambiente hospitalar, quando funcionários começaram a adoecer sem causa aparente. Os sintomas eram vagos, persistentes, difíceis de diagnosticar. Só muito tempo depois descobriram que o problema vinha de um produto químico usado na limpeza constante de ambientes fechados. O pai ouviu com atenção absoluta. Não interrompeu. Não questionou. A cada palavra, a expressão dele se transformava. Não em choque, mas em reconhecimento. Como se peças antigas começassem a se encaixar de forma dolorosamente clara. Ela explicou que certos produtos, quando usados diariamente em ambientes sem ventilação adequada, liberam substâncias que se acumulam no ar. Em adultos, os efeitos podem ser leves ou demorados. Em crianças, especialmente em corpos ainda em desenvolvimento, os danos podem ser severos. Progressivos. Silenciosos. O pai passou a mão pelo rosto, sentindo o peso daquela possibilidade. Perguntou por que nenhum médico tinha levantado essa hipótese. A resposta veio simples e dura. Porque estavam procurando doenças. Não estavam procurando causas. Porque exames comuns não detectam esse tipo de intoxicação. Porque ninguém imagina que algo usado para proteger possa, na verdade, estar destruindo. Naquele momento, o telefone tocou. Era o médico. Queria saber quando as crianças voltariam para a mansão. O pai respondeu com firmeza que ainda não tinham data definida. Informou, pela primeira vez, que exigiria exames toxicológicos específicos. Do outro lado da linha, houve silêncio. Depois, resistência. O médico disse que aquilo era desnecessário, que não havia indícios clínicos para tal investigação. O pai encerrou a ligação sem discutir. Não precisava mais de permissão. Precisava de respostas. Naquele mesmo dia, entrou em contato com outro profissional. Um médico que não fazia parte do círculo habitual. Alguém disposto a ouvir. A analisar possibilidades fora do padrão. A babá sentiu um misto de alívio e tensão. Sabia que estavam se aproximando da verdade. Sabia também que, quando ela surgisse, não seria fácil. Alguém teria que assumir erros. Alguém teria que aceitar que ignorou o óbvio. Naquela noite, sentada à beira da cama de um dos meninos, ela observou a respiração tranquila, o rosto menos pálido, o corpo finalmente descansando.
Aquilo não era cura. Ainda não. Mas era a prova de que estavam no caminho certo. O pai entrou no quarto e ficou parado na porta por alguns segundos. Depois, falou baixo, quase como um desabafo. Disse que tinha gastado fortunas tentando salvar os filhos. Que tinha confiado cegamente em títulos e reputações. Que nunca imaginou que a resposta pudesse estar escondida em algo tão simples, tão cotidiano. A babá não respondeu. Sabia que aquele era um momento que precisava ser vivido em silêncio. O reconhecimento vinha antes da confirmação. Antes dos exames. Antes da queda das falsas certezas. E, enquanto aquela casa simples permanecia aberta ao vento, longe do luxo e do controle excessivo, uma verdade incômoda ganhava força. Uma verdade que, em breve, ninguém conseguiria mais negar. A ligação confirmando a realização dos exames trouxe um alívio tenso, quase desconfortável. Não era alegria. Era a consciência de que, a partir daquele momento, não havia mais espaço para suposições. O que viesse a seguir teria peso definitivo. Verdade ou erro. Salvação ou queda. A babá sentiu isso no corpo inteiro enquanto ajudava os meninos a se prepararem para sair. O ambiente do laboratório era simples, distante da sofisticação dos hospitais de elite que o pai já tinha frequentado. Ainda assim, havia ali algo que não encontrara nos outros lugares: atenção. O médico que os recebeu fez perguntas detalhadas, ouviu com paciência, não descartou nenhuma observação. Anotou tudo. Desde os hábitos da casa até os produtos usados na limpeza. Cada detalhe importava. Os exames foram feitos com cuidado. Amostras de sangue, urina, análises específicas que nunca tinham sido solicitadas antes. Enquanto aguardavam, os meninos se mostraram mais calmos do que o esperado. Um deles chegou a brincar com um objeto esquecido na sala de espera. O pai observava, dividido entre esperança e medo. Quanto mais sinais positivos apareciam, mais assustadora se tornava a possibilidade de confirmar o que vinha sendo ignorado por tanto tempo. Os resultados não sairiam imediatamente. Precisariam de dias. Talvez semanas. O tempo, naquele momento, parecia cruel. Cada hora de espera era um confronto com a própria consciência. O pai se perguntava quantas noites seus filhos tinham dormido respirando algo que não deveriam. Quantas vezes confiara cegamente em respostas fáceis. Quantas oportunidades tivera de ouvir e não ouviu. A babá sentia o peso da expectativa se acumular. Sabia que, se os exames não confirmassem nada, tudo o que tinha feito poderia ser visto como exagero, como interferência indevida. Poderia perder o emprego. Poderia ser responsabilizada por criar falsas esperanças. Ainda assim, não se arrependia. Sabia que agir fora a única opção possível. Naquela noite, um dos meninos teve uma recaída leve. Não foi uma crise grave, mas suficiente para lembrar que o perigo ainda não tinha passado. O corpo ainda estava se ajustando. Ainda reagia à ausência da substância que, por tanto tempo, tinha feito parte do cotidiano deles. A babá passou horas ao lado da cama, observando cada respiração, cada movimento, pronta para agir se fosse necessário. O pai não dormiu. Caminhava pela casa em silêncio, revivendo mentalmente cada decisão tomada nos últimos meses. O luxo da mansão agora parecia distante, irrelevante. Nenhum investimento, nenhum negócio, nenhuma vitória profissional tinha importância diante da possibilidade de ter falhado com o que mais amava. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo demais. O pai atendeu com as mãos trêmulas. Do outro lado, o médico pediu que voltassem ao laboratório o quanto antes. O tom da voz não era neutro. Havia urgência. Havia algo que precisava ser dito pessoalmente. O trajeto foi feito em silêncio. A babá segurava a mão de um dos meninos no banco de trás. O outro observava a paisagem pela janela, com um olhar mais vivo do que semanas antes. O pai dirigia sem dizer uma palavra, o coração acelerado, tentando se preparar para qualquer resposta. Quando chegaram, foram levados diretamente para uma sala reservada. O médico entrou poucos minutos depois, com uma pasta nas mãos e uma expressão que não deixava espaço para dúvidas fáceis. Pediu que todos se sentassem. Respirou fundo antes de falar. Disse que os exames haviam identificado níveis elevados de substâncias químicas no organismo das crianças. Disse que não se tratava de uma condição genética, nem de uma doença rara, nem de algo psicossomático. Disse que aquilo apontava para exposição contínua a agentes tóxicos presentes no ambiente. O pai sentiu o mundo girar. A babá permaneceu imóvel. Não por surpresa, mas pela confirmação de algo que temera desde o início. Ainda faltava ouvir o nome.
Ainda faltava entender a extensão. Mas, naquele instante, a verdade começava a se mostrar grande demais para ser contida. E, enquanto o médico continuava a explicar, uma certeza se impunha de forma cruel. O perigo nunca esteve fora daquela casa. Sempre esteve dentro. O médico apoiou a pasta sobre a mesa e falou com calma, como quem sabe que cada palavra pode mudar uma vida inteira. Explicou que as substâncias encontradas no organismo das crianças não apareciam em exames comuns. Eram compostos usados em produtos de limpeza de uso profissional, liberados lentamente no ar e absorvidos pelo corpo ao longo do tempo. Em adultos, poderiam causar sintomas vagos. Em crianças, especialmente em ambientes fechados, os efeitos eram muito mais graves. O nome da substância foi dito sem alarde, quase como um detalhe técnico. Ainda assim, ao ouvir, a babá sentiu um frio percorrer a espinha. Era exatamente o que suspeitara desde o início. O produto usado diariamente na mansão, aplicado com rigor excessivo, estava intoxicando lentamente aquelas crianças. O pai levou alguns segundos para conseguir reagir. Quando falou, a voz saiu baixa, quebrada. Perguntou se aquilo explicava todos os sintomas. O médico confirmou. A fadiga constante. As dores. As crises. A piora pela manhã. A leve melhora ao ar livre. Tudo se encaixava com precisão desconfortável. Não havia mais espaço para dúvidas. Ele perguntou se os danos eram reversíveis. O médico respondeu com honestidade. Disse que, na maioria dos casos, sim. Desde que a exposição fosse interrompida imediatamente e o tratamento adequado iniciado. Disse também que, se tivessem continuado naquele ambiente por mais tempo, as consequências poderiam ter sido irreversíveis. O silêncio que se seguiu foi pesado. O pai levou as mãos ao rosto e chorou. Não um choro contido, mas um choro profundo, de culpa e alívio misturados. Culpa por não ter visto antes. Alívio por ainda haver tempo. A babá permaneceu ao lado, sem tocar, respeitando aquele momento. Sabia que não havia palavras que pudessem aliviar o que ele sentia. Quando conseguiu se recompor, ele perguntou o que precisava ser feito. O médico foi claro. As crianças não poderiam voltar àquela casa até que tudo fosse revisado. Ventilação, produtos, hábitos. Tudo teria que mudar. O tratamento seria longo, exigiria paciência, acompanhamento constante. Não seria fácil, mas havia um caminho. Na saída do laboratório, o pai parou no estacionamento por alguns segundos antes de entrar no carro. Olhou para a babá e falou algo que jamais imaginara dizer. Disse que tinha confiado sua família às pessoas erradas. Disse que, enquanto buscava respostas caras e complexas, ignorara alguém que estava ali todos os dias, vendo o que realmente importava. Ela respondeu com simplicidade. Disse que não tinha feito nada além de prestar atenção. Disse que qualquer pessoa poderia ter visto, se estivesse disposta a olhar sem preconceito. Ele balançou a cabeça, incapaz de discordar. Sabia que aquela verdade o acompanharia para sempre. Ao chegarem à casa simples onde estavam hospedados, os meninos pareciam cansados, mas tranquilos. A babá os ajudou a deitar. Sentou-se ao lado deles, observando a respiração regular, o semblante mais sereno. Não era o fim do sofrimento. Ainda não. Mas era o início da recuperação. Naquela noite, o pai entrou no quarto depois que as crianças adormeceram. Sentou-se em silêncio por alguns minutos e depois falou, quase num sussurro. Disse que tinha gastado fortunas tentando controlar tudo. Disse que, no final, quem salvou seus filhos foi alguém que teve coragem de questionar o óbvio. Alguém que não tinha nada a ganhar além da consciência tranquila. Ele agradeceu. Não como patrão. Como pai. E naquele agradecimento havia algo que mudava a relação entre eles para sempre. Não era mais apenas trabalho. Era reconhecimento. Era respeito. Era compreensão tardia de que a autoridade não vem de títulos, mas de responsabilidade. Enquanto a casa permanecia silenciosa, longe do luxo que quase custará tudo, uma verdade se consolidava. O maior perigo não tinha sido a doença. Tinha sido a cegueira causada pela certeza absoluta. E aquela cegueira tinha sido quebrada por alguém que ousou olhar onde ninguém mais quis. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mistura estranha de alívio e cansaço. Alívio por finalmente saberem o que estava acontecendo. Cansaço por entenderem que a recuperação não seria rápida nem simples. O corpo das crianças precisava de tempo para se livrar completamente daquilo que as havia intoxicado por tanto tempo. Cada avanço vinha acompanhado de pequenos retrocessos, ajustes, cuidados constantes.
O pai passou a acompanhar tudo de perto. Cancelou compromissos, adiou decisões importantes, deixou de lado o mundo que sempre dominara. Pela primeira vez, sua atenção estava inteiramente voltada para os filhos. Observava cada melhora, cada dificuldade, cada reação aos novos tratamentos. E, a cada dia, a culpa silenciosa dava lugar a uma determinação firme. Nunca mais permitiria que algo tão óbvio fosse ignorado em nome da autoridade ou do orgulho. A babá continuava ao lado das crianças, agora com uma confiança diferente no olhar. Não era arrogância. Era consciência. Sabia que tinha feito o que precisava ser feito e que, dali em diante, seu papel seria acompanhar, cuidar, sustentar aquele processo lento de reconstrução. Passava horas ao lado das camas, conversando pouco, ouvindo mais. Pequenos gestos ganhavam importância. Um copo de água. Uma história contada em voz baixa. Um silêncio respeitado. Os médicos que passaram a acompanhar o caso falavam com clareza. Explicavam cada etapa, cada reação esperada. Nada era escondido, nada era tratado como irrelevante. O pai ouvia com atenção, fazia perguntas, aprendia. Entendia, finalmente, que cuidar não era apenas pagar. Era participar. Era estar presente. Era aceitar que nem sempre a resposta mais cara é a mais correta. Em determinado momento, o médico responsável confirmou o que todos esperavam ouvir. Disse que as crianças estavam reagindo bem ao tratamento. Que os níveis das substâncias no organismo começavam a cair. Que, com o tempo e os cuidados certos, poderiam recuperar plenamente a saúde. Não seria imediato, mas era possível. Aquelas palavras, ditas com sobriedade, trouxeram um tipo de esperança que o pai já não ousava sentir. Naquela noite, sentados na sala simples da casa alugada, o pai falou algo que vinha guardando desde o dia dos exames. Disse que não voltariam a morar na mansão. Pelo menos não da mesma forma. Disse que tudo teria que ser revisto, reformulado, repensado. Mais do que isso, disse que precisava mudar a forma como enxergava as pessoas. Como valorizava quem estava perto. Como escutava quem não tinha títulos, mas tinha presença. Ele olhou para a babá com seriedade e disse que ela não era apenas alguém contratada para cuidar das crianças. Disse que ela tinha se tornado parte essencial daquela história. Parte da família. Não fez promessas grandiosas. Não falou em recompensas. Falou em respeito. Falou em gratidão. Falou em confiança. Ela escutou em silêncio. Sabia que aquele reconhecimento vinha carregado de peso. Não apenas pelo que tinha feito, mas pelo que representava. Uma inversão completa da lógica que governara aquela casa por tanto tempo. Ali, diante de crianças frágeis e de um pai transformado, o poder mudava de lugar. Enquanto os dias avançavam, as crianças começaram a demonstrar algo que não se via havia muito tempo. Interesse. Curiosidade. Pequenos sinais de vida retomando espaço. Um pedido simples. Um sorriso tímido. Um momento de atenção prolongada. Cada detalhe era celebrado em silêncio, como se tivessem aprendido que a verdadeira vitória não precisava de aplausos. A casa simples, antes provisória, tornava-se um refúgio. Um lugar onde o ar entrava livremente, onde o controle excessivo dava lugar ao cuidado real. Onde ninguém precisava provar nada para ninguém. E, aos poucos, todos começaram a entender que aquela mudança não tinha sido apenas física. Tinha sido profunda. Estrutural. O que estava sendo curado ali não eram apenas corpos intoxicados. Era uma forma inteira de viver que precisava ser repensada. O tempo fez o que nenhum dinheiro havia conseguido fazer antes. Curou devagar, em silêncio, respeitando o ritmo frágil de dois corpos pequenos que tinham sido forçados a resistir cedo demais. As crianças não acordavam mais exaustas todas as manhãs. Não havia mais crises inesperadas. O cansaço ainda aparecia, às vezes, mas já não dominava tudo. Aos poucos, voltaram gestos simples que pareciam perdidos para sempre. A vontade de brincar. A curiosidade. O riso espontâneo que enchia os espaços vazios. O pai observava aquela transformação com um tipo de gratidão difícil de explicar. Não era apenas felicidade. Era consciência. Consciência de que quase tinha perdido tudo enquanto acreditava estar fazendo o melhor possível. Consciência de que, ao confiar apenas em títulos e cifras, tinha ignorado aquilo que estava mais perto. Aquilo que não vinha embalado em prestígio, mas em presença. A mansão ficou para trás. Não como símbolo de derrota, mas como lembrança. Uma lembrança incômoda do que acontece quando o controle substitui o cuidado e quando a certeza absoluta impede o questionamento.
A família não voltou a morar ali. Preferiu o simples. O arejado. O vivo. Preferiu um lugar onde as janelas permaneciam abertas e onde o silêncio não era opressivo, mas tranquilo. A babá continuou presente. Não porque precisava, mas porque agora era impossível imaginar aquele cotidiano sem ela. Tornará-se parte da vida das crianças, parte das decisões, parte da reconstrução. Não como heroína. Não como salvadora. Mas como alguém que teve coragem de prestar atenção quando todos os outros estavam ocupados demais provando que sabiam mais. O pai nunca mais esqueceu a lição que aquela experiência deixou. Aprendeu que a autoridade não protege se não houver escuta. Que excesso de zelo pode adoecer. Que perguntas simples, feitas no momento certo, salvam mais do que respostas caras e tardias. E aprendeu, acima de tudo, que cuidar é um ato ativo, não terceirizado. As crianças cresceram mais fortes. Não apenas no corpo, mas na forma como ocupavam o mundo. Carregariam cicatrizes invisíveis, mas também uma história que as ensinaria, desde cedo, a importância de serem ouvidas. De ouvirem. De questionarem. Quando tudo parecia finalmente em paz, a babá sentou-se uma noite perto da janela aberta e respirou fundo. O ar era leve. Pela primeira vez desde que entrará naquela história, sentiu que não havia mais urgência, nem medo, nem ameaça invisível. Apenas a certeza silenciosa de que tinha feito o que precisava ser feito. O milionário havia pago fortunas tentando curar os filhos. Mas a verdade, aquela que realmente importava, não tinha preço. Estava escondida no cotidiano, nos detalhes ignorados, no olhar de alguém que nunca foi convidado a opinar. E foi justamente esse olhar que mudou tudo. Se esta história tocou algo dentro de você, deixe um comentário. Às vezes, reconhecer o que sentimos já é o primeiro passo para enxergar aquilo que, por muito tempo, escolhemos não ver.